Tá ok, né? Tá jóia, obrigado. A altura tá bom? Tá boa? Tá tudo bem? Boa noite, Rossana, um beijo. Boa noite, Tânia, Sueli Heckler, Patrícia, boa noite. Então tá jóia. Boa noite, a Carmen. Boa noite, a Lidiane. Boa noite, a Nádia. A Beth. Um grande abraço a todos, pessoal. Devagarzinho eu vou vendo quem está aí, né? Então tá bom, vamos sem mais delongas. Vamos começar. Capítulo 30, no sítio. No meu, a página 131, mas eu estou usando o livro virtual aqui, né? Então deve estar diferente do livro normal aí que vocês estão usando, tá? Então aqui a família foi para o sítio, o Lúcio, a Dora, né? O Fábio, eles foram para o sítio daqueles conhecidos deles, né? E chegando lá, aquela alegria e tal. Então eles estavam com a família que os estava recebendo, né? E aí os espíritos amigos observando, né, do plano espiritual, o relacionamento deles ali com a família dona do sítio, né? Principalmente o Fábio, né, conversando com a Natália, que é aquela menina, né, filha do casal que mora nesse sítio, né? Então, a Adriana observando, a Adriana que é um espírito amigo, né, ali do César, né? Aquela moça, né, que está participando junto com eles, aprendendo também, ela começou a perceber algo diferente com ela, vocês se lembram? Ela começou a ter uma regressão espontânea, percebeu sentimentos e começou a ver imagens, a perceber informações relativas ao passado, né? Acho que vocês se recordam aí da semana passada, né? Que a gente estava analisando, né? E aí ela lembrou que ela, né, a Adriana, né, aquele espírito, aquela moça no plano espiritual, ela tinha uma ligação com o Fábio, né? Ela tinha uma ligação com o Fábio, ela tinha uma ligação com aquela menina também, a Natália, que estava ali, né? Ela sabia que ela não gostava daquela menina, o jeito como ela falava com o Fábio, porque eram duas crianças que estavam ali conversando, né? Mas ela percebeu que ela não gostava da menina. Ela começou a lembrar que era sempre ela que estava ali atrapalhando a relação dela com o Fábio, né? No passado, né? Não o Fábio é uma criança no presente, né? Mas é sempre ela. E ela começou a lembrar que era a irmã dela, né? Que essa Natália era uma irmã dela no passado e que o Fábio era um rapaz que as duas, na verdade, acabaram gostando dele. Só que ele gostava da irmã dela, que seria essa Natália, né? E ela criou toda uma expectativa, achando que eles iam viver juntos, que eles se amavam e tal, e pelo jeito ele gostava mesmo era da irmã dela. Então ela procurou uma senhora para, né? Uma senhora que tinha conhecimentos, vamos dizer assim, da natureza, uma senhora que fazia poções, fazia trabalhos para prejudicar ou para ajudar certas pessoas, depende do ponto de vista, né? Ela procurou essa senhora, né? Então tudo isso ela estava lembrando. O Henrique foi estimulando ela para que ela falasse, né? Aquilo que ela estava sentindo, aquilo que ela estava lembrando, e ela foi comentando para que os outros espíritos, né, o César e os demais ali pudessem entender do que estava se passando com ela, haja visto que agora era a vez dela, né? Agora era o momento dela, porque esse caso tinha a ver com ela, né? Especificamente, assim como os outros casos tinham a ver com outros da equipe espiritual, tá? Então nós paramos aqui, já vamos
a irmã dela e o Fábio iriam se casar e ela estava doida da vida, não aceitava essa situação, né? Então ela procurou essa senhora para ajudá-la de alguma forma, né? A princípio, aquela mulher negou-se a me ajudar. Ela contando, ela está relembrando, né? Depois, por uma pequena fortuna, passou-me as ervas venenosas que me libertariam da presença da rival, a irmã dela, né? Quer dizer, que aquela mulher, aquela senhora que entendia de ervas, entendia de magia, entendia. Ela a princípio não quis ajudá-la, mas depois, em troco de uma grande quantidade de dinheiro, a senhora acabou passando algumas ervas para ela, que seriam, através das quais aí essas ervas, né, ela iria se livrar da rival. Só que a rival era a irmã dela, né? Já pensou? Uma situação muito, muito embaraçosa, muito triste, né? Preparei um chá, alegando que era bom para o estômago. Natália, que sofria muitas dores nesse órgão, agradecida, ingeriu-o confiante. Em poucas horas, minha irmã morreu. Ninguém ficou sabendo o que tinha acontecido. Naquela época, era muito comum as pessoas morrerem com diarreias e vômitos. Assim, ninguém desconfiou, e o médico, chamado às pressas, nada pôde fazer. Todos acreditaram que minha irmã comera alguma coisa que lhe fizera mal. Rodolfo ficou desesperado, e eu o consolei. Ao contrário do que eu pensava, ele nunca quis saber de mim. Fiel ao seu amor por Natália, jamais se casou de novo. Já pensou? Devia ser um amor muito grande, né? Devia ser uma ligação muito especial mesmo, né? Porque, pelo jeito, eles eram jovens, né? E ele nunca se casou, nunca se ligou a alguém, né? Então é uma coisa realmente diferente, né? E muito infeliz, né? Veja como que era fácil tempos atrás, né? Veja como era fácil, né, matar alguém. Hoje, muitas vezes, você vai ter uma autópsia, você vai ter uma investigação, né? Hoje em dia, essa ciência legal, né, a medicina legal já avançou muito e as pessoas já têm uma malícia diferente, já têm um conhecimento diferente de muitas coisas, né? Já não tratam assim com tanta naturalidade certas coisas, né? Mas no passado, pessoal, né, autoridades morriam facilmente, o envenenamento era muito comum, né? A pessoa morrer, você queria se livrar de alguém, envenenava a pessoa. Ninguém tinha recursos para dizer o que tinha acontecido, porque nós não tínhamos uma ciência como nós temos hoje, né? Investigativa aí. Então imagina como é que era, né? Era realmente lamentável, né? E ainda hoje, né? Ainda hoje, dependendo como a pessoa faça, né? Ainda tem pessoas muito inteligentes, muito espertas que acabam enganando até as autoridades competentes aí, né? Os investigadores, de tão bem feito que é o negócio, né? O crime, né? Só que escapa aos olhos dos homens, mas não escapa aos olhos de Deus, né? Então, tanto que nós estamos vendo aqui a lembrança dela, ela está vendo, né? De tão claro, de tão nítido que as coisas ficam gravadas, né? Ela está vendo tudo o que ela fez, né? E está comentando para os outros ali tudo o que ela fez, né? Então nada se perde, porque tudo está gravado na nossa memória espiritual, né? Parando de falar, Adriana soluçava convulsivamente. Nisso seu olhar se desviou e deu com Fábio. Só a partir desse instante, atônita, ela o reconheceu. Rodolfo? Quer dizer, a partir desse momento, né? Eu na verdade acabei adiantando pouca coisa, mas é que a gente concluiu, né? Já estava com o clima, né? A Natália ali, né?
Ela começou a lembrar a partir da conversa dos dois, né? E os dois naquela conversa tão amistosa, e ela começou a lembrar e perceber que não gostava dela, o modo como ela falava com ele. Então a gente já foi concluindo, né? Mas só agora que ela percebeu que o Fábio era o Rodolfo, né? Henrique colocou-lhe a mão no ombro, confirmando: sim, Adriana, Rodolfo, que você tanto amou, e que retorna como Fábio em nova encarnação. Não é possível, como não o reconheci antes? Certamente não prestou muita atenção nele. É verdade, estava preocupada com o momento em que chegaria a minha vez de encarar a verdade, e não percebi que a resposta estava diante do meu nariz. E agora, Henrique? Né? Então, que coisa, né? Às vezes a gente vê isso mesmo, né? Às vezes certo espírito até numa outra condição, né? Não é a condição dela, mas um espírito às vezes que está obsediando a família, né? Que está tentando prejudicar alguém, né? E às vezes não percebe que no meio daquela família que ele está tentando prejudicar, às vezes está até um filho dele da outra encarnação, um parente que ele muito amou, numa outra encarnação, agora na família daquele que é o seu adversário. E frequentemente isso ocorre, até um choque para o espírito, perceber que ele estava tentando fazer mal, às vezes para o chefe da família ali, para o pai, né? E aí ele percebe então que um dos filhos daquele senhor que ele está tentando prejudicar é um filho seu do passado, que agora está reencarnado, né, nessa nova família, e que prejudicar esse senhor será prejudicar o seu filho também, né? Então é assim que a justiça divina, assim que a lei de causa e efeito, é assim que Deus vai agindo nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos, né? No sentido de nós nos apaziguarmos uns com os outros, né? Aqui no caso é diferente, obviamente, porque ela não está obsediando ninguém, mas ela está reencontrando uma pessoa que foi muito querida a ela, né? Mas eu lembrei dessa situação que às vezes ocorre nas reuniões mediúnicas, né? Nas doutrinações que a gente vai realizar, né? Então vamos lá, vamos continuar. E agora, né? O que fazer com essa informação, né? Aí o Henrique respondeu: agora temos que trabalhar com os dados que possuímos para ajudar a todos. Adriana, lembrando-se da mãe de Fábio, perguntou: e Dora, onde entra nessa história? Muitas outras experiências encarnatórias vocês tiveram. Dora é alguém com a qual vocês se envolveram através do tempo e que agora aí está, fazendo parte do grupo e lutando contra as próprias imperfeições, respondeu com sutileza. Então, Dora é alguém com quem eles se envolveram ao longo do tempo. É alguém a quem eles se vincularam. Ninguém vinha fazer parte da nossa família sem que nós tenhamos nos vinculado, sem que não nos tenhamos vinculado ao longo do tempo de algum modo, né? Então isso é muito comum no contexto das famílias, né? É alguém necessitado, é uma pessoa que precisa também vencer as suas dificuldades, né? Mas os espíritos estão ali para ajudar, né? Eles atraíram essa pessoa, a Dora, que tem as dificuldades dela, e agora eles têm que ajudá-la, né? Nós não sabemos exatamente no momento que tipo de ligação foi essa com a Dora, como é que ela se encaixa aí com a história, mas vamos ver a sequência, né? Aí a Adriana respondeu, né? Compreendo. Pelo jeito, tenho sempre atrapalhado a vida de Natália e Rodolfo, não é? Quer dizer, ela está tentando entender, achando que ela tem atrapalhado a vida ao longo das encarnações, vamos dizer assim, né? Nem sempre. Algumas vezes foi ela que, incapaz de perdoar, a prejudicou. Hoje, no entanto, é tempo de esquecer as ofensas e de reparar os erros cometidos, né? Às vezes a gente
querendo nos sentir responsáveis. Às vezes a gente acaba até exagerando, que nem a Adriana aqui já estava achando que ela tinha sido responsável sempre por prejudicar a Natália, né? A vida dela e do Rodolfo e tal. Mas aí o Henrique já colocou num parâmetro mais normal, mais realista. Falou, não, Adriana, nem sempre foi assim, né? Não precisa ficar se culpando agora por tudo que tem ocorrido, né? Que ela nem sabe, na verdade. Mas nem sempre foi assim. Teve algumas vezes que ela também prejudicou você, por não conseguir perdoar também. É muito comum, né, pessoal? Muito comum isso, no nível evolutivo que nós estamos, essas disputas de um prejudica o outro, e quando um está numa situação, às vezes, de maior poder, ou de uma posição mais privilegiada, aí prejudica o outro. Só que o outro depois fica chateado, o outro fica revoltado, e assim que ele tem a oportunidade, ele vai querer devolver, vai querer se vingar. Não que isso tenha que ocorrer, isso não precisa ocorrer. Isso ocorre frequentemente pelas nossas inferioridades ainda. Isso ainda ocorre muito no planeta, não porque tenha que ocorrer, né? Mas pela nossa inferioridade, pela dificuldade de perdoarmos, pela dificuldade de compreendermos e sermos nós a pessoa a colocar um fim nessa situação. Não colocar um fim na vida do outro, colocar um fim no nosso ódio, colocar um fim na revanche, na vingança. Né? Isso seria uma demonstração maior de poder, isso seria uma demonstração maior de inteligência, né? Isso seria uma demonstração de superioridade. Nós colocarmos fim às disputas, fim à vingança. Porque ainda, frequentemente, o que a gente vê, o ser humano ainda fica nesse embate, porque ele acha que ser melhor é dar a última palavra, é ter razão, ser melhor é pisar sobre o outro. Né? Agora é minha vez, agora eu que vou me vingar dele. Aí fica nessa. E não percebe que está semeando futuros sofrimentos, está semeando futuras discórdias, futuras dores. Não percebe que está atrasando a sua evolução, né? Porque a pessoa ela se vincula. Oi, Isabela, oi, Fernando, Adriana. Um abraço para todos aí, viu, que estão chegando. Então, não percebe que dessa maneira atrasa muito a sua evolução e vai se distanciando dos seus afetos, né? Vai atrasando a sua evolução e vai se distanciando dos seus afetos, né? Os seus afetos queridos, seus parentes de outrora. Por quê? Porque fica lá no umbral, fica nas regiões trevosas, fica nessas zonas obscuras ou muito apegado à terra, e os seus parentes vão evoluindo e ele vai se distanciando, e não precisava ser assim, né? Então a gente acaba pagando um preço muito alto pela dureza do nosso coração, pela dificuldade de perdoarmos, né? Para quê? Para ter a satisfação de ver o outro sofrendo, para ter a satisfação, né, de saciar a sua sede de vingança. É uma satisfação que dura muito pouco. Ou por mais que dure, não é o que vai nos fazer feliz. Não é o que vai nos planificar. Né? Então, isso não vai nos ajudar em termos evolutivos, né? Nós vamos ficar tão atrasados quanto antes, né? Permanecendo no mesmo estágio enquanto outros vão avançando, né? Então vamos continuar aqui, né? Certo, Henrique. Desejo fazer tudo o que puder para aproximar-me deles. Da Natália, do Fábio, da Dora, né? Pois é exatamente isso que estamos fazendo. Agradeçamos a Jesus, disse o Henrique, né? Essa hora bendita de esclarecimento. Então ali, em meio às hortaliças, aos pés de couves e de alfaces, de repolhos e de cenouras,
de tomates e de beterrabas, à sombra de um grande caramanchão de chuchus, elevamos o pensamento ao Mestre dos Mestres, gratos pelas oportunidades que estávamos tendo de burilarmos os nossos espíritos falidos e comprometidos com o passado e de repararmos as consequências dos nossos atos, né? Então ali eles oraram em meio àquele ambiente rural, né? Aquele ambiente tão verdejante ali, né? Tão repleto de vibrações da natureza, né? Gostoso, né? Fazer uma prece assim, num local assim, é muito bom, né? Aí a gente acabou esse capítulo, nós vamos pegar agora o capítulo 31, né? Confidências, tá? Tá dando para ouvir bem, né, pessoal? Tá tudo ok aí? A turma que tá no Facebook, tá tudo tranquilo, né? Qualquer coisa aí vocês vão me posicionando, tá? Então vamos continuar. Não obstante o calor, a refeição transcorreu alegre e descontraída, à sombra das grandes árvores do quintal, onde as mulheres arrumaram a mesa. Após o almoço, enquanto as crianças brincavam no terreiro e os homens se recolhiam para tirar um cochilo, as mulheres ficaram descansando na ampla varanda à frente da casa, de onde estavam, podiam ver os filhos brincando, despreocupados e felizes. O local era fresco e agradável. Sentadas em confortáveis redes, elas conversavam. Dora mantinha o olhar perdido ao longe, fitando a copa de uma frondosa árvore, onde retalhos do céu apareciam por entre as folhas agitadas pela brisa. Marieta observava a amiga discretamente. Afinal, não se conteve. Diga-me lá, Dora, o que está acontecendo com você? Apesar da aparente alegria, nota em seu rosto um certo ar de tristeza e preocupação. Mas não é só isso. Sinto também que está tensa e angustiada. Se puder ser útil, amiga, sabe que pode contar comigo. A interpelada sorriu agradecida. Eu sei, Marieta, você é a melhor amiga que tenho. Aliás, a única. Então vamos lá, liberte-se desses sentimentos depressivos. Jogue tudo para fora e se sentirá melhor. E algum problema com seu marido? Lúcio? Não, absolutamente. Ele é um homem excelente. Apesar do aspecto rude, é marido dedicado como poucos. Então é com Fabinho? Como vai ele na escola? Insistiu Marieta. Fábio é inteligente, aluno aplicado. Não tenho problemas com ele. Então? Perguntou a amiga, né? Dora pareceu pensar por alguns segundos, depois confidenciou. Sabe, Marieta, de algum tempo para cá, tudo vai mal. Minha vida está de pernas para o ar. Tudo está errado. Sinto-me mal e não sei explicar o que acontece comigo. Perco a paciência por nada, brigo com Fábio, que tanto me ajuda e que não merece, pois é uma criança boa e gentil, responsável e prestativa. Lúcio me irrita profundamente. Eu acuso de não ganhar o suficiente, de ser vagabundo, o que não é verdade. Além disso, você sabe que o trabalho nunca foi um peso para mim. Agora, no entanto, estou sempre cansada, sem vontade para nada. Sinto a cabeça confusa, dolorida, não sei o que está acontecendo comigo. Desabafou com os olhos úmidos e expressão sofrida de quem pede socorro, né? Então aqui a gente vê, né, o caso da Dora, as dificuldades que ela está enfrentando, os sintomas que ela está sentindo, né, emocionalmente, a irritabilidade que ela tem vivido, o desconforto íntimo que ela está tendo, né? Mas também a dificuldade que ela tem em localizar o motivo, porque a amiga está perguntando para ela o que está acontecendo, né? É problema com o marido? É problema com o Fábio? O que está acontecendo? Né? Não é só o cansaço do trabalho, é alguma coisa mais profunda, mas que nem a Dora consegue identificar. Quantas vezes a gente pode passar, né?
Quantas vezes vocês passam, eu passo, né? Às vezes por momentos em que a gente pode sentir alguma coisa diferente, né? Indefinível, e um desconforto, né? Que a gente não sabe de onde vem, né? É lógico que a gente tem recursos que nos ajudam muito, né? Então, uma leitura que nos ajuda a manter, né, um bom padrão vibratório, os trabalhos que nos ajudam, o pensamento, a gente tenta manter o pensamento positivo, né? Isso tudo nos ajuda muito, né? A prece e tal. Mas isso não impede que a gente passe por momentos que tenham a ver com o nosso passado, por exemplo, com as encarnações passadas, ou tenham a ver com certas pessoas no presente, né? Que podem interferir na nossa vida, nos deixar irritados, nos deixar contrariados. Pode acontecer com qualquer pessoa, né? Então ela sente irritação com o marido, por exemplo, mas ele nem dá motivo para isso, né? Quantas vezes a gente pode sentir irritabilidade aí com relação ao seu parceiro, parceira, e às vezes você vai ver não há motivo, né? Ou com os filhos, não justifica, às vezes, tanta irritação, né? Só que a gente fica tentando achar motivos que justifiquem e a gente não acha. Por quê? Porque não é o sentimento do agora, e não é o sentimento só com o que é visível. Existe uma coisa invisível acontecendo, e que muitas vezes é desconsiderada, é descartada, porque a gente não vê. A gente acha que tudo que a gente sente tem a ver com o que a gente está vendo. E frequentemente não é com o que a gente está vendo. É principalmente com o que a gente não está vendo, né? Que tem a ver com o passado, às vezes com certas presenças espirituais, né? Que estão ali. Oi, Ailton, um abraço. Né? Às vezes certas presenças espirituais que a gente está percebendo, mas não está tendo consciência do que está percebendo. A gente está sentindo o sentimento, às vezes, do espírito, ou com relação ao espírito que está próximo, mas a gente não toma consciência disso. Então a gente apenas sofre, apenas sente e não entende. Quantas pessoas têm mediunidade e ficam o tempo todo sentindo um monte de coisa que não conseguem entender, e pelo jeito a Dora é bastante sensível, né? Tanto que aquela entidade, ela usa a Dora para atingir o Fábio, através da irritação dela, né? Ela acaba batendo no Fábio. Então ela parece ser bastante sensível, né? Só que ela não percebe. Então tá sim de gente, de médiums por aí, que tem o seu comportamento afetado, por exemplo, por percepções de espíritos, por presenças de espíritos, e nem sabem, né? Que aquela tristeza, que aquele desânimo, que aquela melancolia, que aquela irritação, que aquela ansiedade, que aquele medo, muitas vezes é já da influência espiritual. Não que a gente não possa sentir isso apenas como um fenômeno nosso, mas nós sentimos também, só que isso também se junta à influência espiritual, né? Então é muito comum isso, tá? E nós temos muitos conteúdos do passado, né? Então, até lembrado aqui, a Rosarinha lembrou das camadas da cebola, né? Nosso inconsciente é como aquela cebola lá, com várias camadas. Cada camada é uma encarnação diferente, né? Então, por isso que a gente vai se conhecendo devagarinho, e com o conhecimento espírita, e com o autoconhecimento, o conhecimento da mediunidade, nós começamos a entender melhor certos fenômenos que nos ocorrem. Certas antipatias, simpatias, paixões, aversões, não é? Então, isso muitas vezes súbito, coisas súbitas que acontecem conosco, né? E que a gente não sabe de onde vem, que às vezes vem do passado e vem da influência espiritual também, né? Então é bastante complexo isso, né? Só devagarzinho que a gente vai entendendo, a gente vai se entendendo melhor, né? Então aqui no caso a Dora, ela está demonstrando essa dificuldade de entender até o comportamento dela, por que ela está assim, sem paciência, e está tudo dando errado, ou seja, está tendo uma repercussão
na vida como um todo ali em torno dela, né? Não só dentro dela, mas parece que tudo não tá legal, assim, né? Então isso tudo tem uma razão de ser, né? E ela estava com os olhos úmidos, como quem pedia socorro, né? Marieta, que ouvia sem interromper, aproveitou a pausa que se fizera mais longa para perguntar: Você tem orado, Dora? Apesar de estranhar a pergunta, ela respondeu: Na verdade, não. Antes até conseguia fazer um Pai Nosso, uma Ave Maria, hoje não consigo. E como se só naquele momento se lembrasse de algo importante, prosseguiu: E não é só isso, Marieta. Tenho as minhas noites tumultuadas por pesadelos horríveis. Vejo figuras estranhas e pessoas que me causam medo. Tem um homem em especial que me infunde temor. E ao mesmo tempo sinto-me fascinada por ele. Então olha que interessante, né? Isso aqui poderia ser qualquer um de nós, homens, mulheres, né? Isso aqui é bem, pessoal, bem o que acontece mesmo. A gente vê no consultório, na casa espírita, é bem o que acontece com as pessoas. Tá? Uma situação bem real essa aqui. É uma situação real, mas ela representa bem o que acontece com uma multidão de gente aí, tá? Em certos momentos da vida, né? Então ela aqui, a primeira coisa, não está conseguindo fazer prece, né? Uma das características que a gente observa, né, é quando a gente mais precisa, às vezes é quando a gente mais tem dificuldade de fazer prece, né? Principalmente quando a gente está tentando começar no cultivo da religiosidade. Quando a gente até já está mais habituado, a gente vai criando esse condicionamento, até ver até um alimento para nós, assim, né? A manutenção desse hábito. Mas muitas vezes quando a gente passa por uma fase muito difícil, às vezes uma fase que a gente até esquece de orar, esquece de ler, esquece de buscar ajuda, e é quando a gente mais precisa. Então a gente precisa lembrar de buscar esse recurso, né? Se não consegue, às vezes a pessoa vai fazer oração e ela tumultua o pensamento, desconecta, perde o fio da meada, dá um branco, dá tontura. Então, às vezes você não consegue fazer uma oração espontânea ou mesmo decorada, pega uma oração para ler, então. Às vezes tem aqueles cartãozinhos, uma mensagenzinha ali, às vezes tem uma oração, né? Na internet, pega na internet, você puxa a oração lá, aparece um monte de oração que dá para fazer. Então vai lendo aquilo todo dia, várias vezes por dia, orações diferentes, vai lendo, vai procurando sentir. Porque às vezes ler é mais fácil do que se concentrar e de cabeça começar a recitar alguma prece, né? Então vai lendo, né? Então às vezes a pessoa vai ler e não consegue ler também. Pode acontecer, né? Então a gente tem que buscar alternativas, né? Tem um espírito amigo que uma vez falou pra gente: olha, quando você não conseguir nem fazer uma prece, não conseguir nem ler nada, você faz o seguinte, você pega o Evangelho segundo o Espiritismo, abre lá naquele capítulo Bem-aventurados os aflitos. Isso aqui é verdade. Abre lá no capítulo que eu acho que é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Bem-aventurados os aflitos. Deita na sua cama lá e coloca o Evangelho aberto ali em cima do peito. E deixa o Evangelho agir um pouco ali, né? Porque tem luz. Um livro assim tem luz, tem muita luz. E às vezes você não está conseguindo nem fazer pressa, nem, né? Aí coloca o Evangelho ali em cima do peito, deixa agir. Eu já fiz isso algumas vezes. E ajuda, viu? Né? Ajuda. Aí você já às vezes acaba até dormindo um pouco ali, né? Os espíritos amigos, percebendo a nossa dificuldade, percebendo o nosso problema, já vão em nosso socorro, né? Já estão ali, né? Para nos socorrer, tá? Então, pessoal, nós temos que buscar esses recursos, né? É que a Dora não estava conseguindo orar, né? E esse senhor, né? Esses sonhos que ela está tendo, que é uma das características também da pessoa que não está bem. Uma das primeiras coisas que acontece, a Patrícia colocou, pode escutar estudos gravados também, Patrícia, bem lembrado. Tem lá Evangelho em MP3 agora, pessoal.
coloca lá o evangelho para tocar em casa o dia inteiro. Tem o evangelho inteiro em MP3, né? Vai escutando no carro, coloca no celular, né? Então, palestras, estudos, a gente tem que usar os recursos que a gente possui, né? E aí um dos grandes sinais de que a pessoa não está bem é quando ela começa a reclamar do sono. Porque à noite é muito o contato com a espiritualidade. É o contato com a vida espiritual. À noite, o sono é muito esse contato. Então, quando a pessoa começa a falar que está com problemas com o sono, já é bem provável, já é muito provável que ela não esteja bem espiritualmente e que está ocorrendo alguma coisa espiritualmente à noite. No caso da Dora, bem sintomático também, bem característico. Então ela dorme, a pessoa demorar para dormir, não conseguir dormir, e dormir muito tarde, ficar acordando no meio da noite, acordar muito cedo, sem que precise, e depois ficar cansado o resto do dia, né? Pesadelos, tá? Sono agitado, acordar cansado, esgotado, mal-humorado, desanimado, isso tudo são sintomas que rondam a questão do sono, né? E que tem a ver frequentemente, muito frequentemente, tem a ver com certas presenças com as quais a gente encontra à noite, com questões do passado, né? Que tem a ver com essas presenças também, lugares para os quais a gente vai, né? Pelos desejos muitas vezes que temos, pelos os conflitos que temos, né? Então acaba sintonizando a gente a lugares e pessoas que talvez conscientemente a gente fala que a gente não queira, que a gente não quer. Mas enquanto fora do corpo, quando entramos em contato com a nossa realidade profunda, muitas vezes, como ela diz aqui, ela se sente fascinada por esse homem que ela encontra à noite. Um homem que nós vimos já, ela indo atrás do homem lá para naquele lugar lá de péssima condição, uma aventura, né? E esse homem infunde temor a ela. Ela sente temor, mas ao mesmo tempo ela se sente fascinada por ele. Ele tem uma ascendência sobre ela. Nós não sabemos ainda, né, como que se estruturou essa ascendência, mas isso ocorre conosco também. Por isso que orar antes de dormir, ler, procurar se preparar bem para as horas do sono é muito importante. Na obra do André Luiz, os espíritos amigos nos falam que se nós dessemos maior importância, maior cuidado para com o preparo antes do sono, nós lucraríamos em muito em termos de benefícios para os momentos que nós estamos acordados. Nós melhoraríamos muito nas dificuldades que nós temos tido se nos preparássemos bem para dormir, né? Então cada caso é um caso, eu sei que tem dificuldades muito grandes, são verdadeiros desafios, né? À pessoa e aos outros também que tentam ajudar, mas esses recursos eles são muito importantes para a generalidade das pessoas. Isso tudo que a gente está falando é realmente muito importante, tá? Vale a pena a gente tentar todos esses recursos aí. A música elevada, né, Beth? A música elevada ajuda bastante, né, Lidiane? Devagarzinho a gente vai tentando entender por que das nossas dificuldades com sono ou com outras coisas, mas no caso aqui especificamente com sono, né? Então, geralmente quando a pessoa começa a melhorar, o sono também vai melhorando, né? Começa a melhorar também. Faz parte da melhora e é um dos sinais que vão nos dizendo que a pessoa está melhorando. Tem pessoas que começam a inverter a noite pelo dia e quer trabalhar na madrugada, quer estudar na madrugada, quer fazer tudo na madrugada. E fala que é porque
tem mais silêncio, porque tem paz. Até acredito, né? Eu entendo até a agitação do dia a dia e tudo mais. Só que muitas e muitas vezes é uma fuga, só que vai criando um problema, né? Que vai invertendo as horas, trocando o dia pela noite, muitas vezes gerando problemas hormonais, porque o nosso organismo foi feito para dormir à noite e trabalhar durante o dia, a gente começa a inverter, às vezes casos de obesidade, ou o contrário, né? A pessoa começa a emagrecer muito, cara abatida, né? Demonstrando um envelhecimento precoce. Eu trabalhei em empresas que tinham turnos assim, né? Do dia e da noite, e observei sempre que as pessoas que trabalham à noite, sistematicamente durante os anos, elas aparentam ser muito mais velhas do que as pessoas que trabalham só durante o dia e que dormem à noite, né? A gente percebe que começa a aparecer muito mais problemas nas pessoas à noite, as que trocam o dia pela noite, né? Então, e os espíritos reservam para a noite atividades para nós, né? Então, se a gente se prepara bem e vai na companhia dos bons espíritos, nós vamos fazer certas atividades à noite, né? Que serão produtivas para nós, né? Então, vale a pena a gente tentar se adequar, a gente tentar, né, ajustar o nosso organismo para, né, vivermos nosso dia a dia, mas dormirmos nos horários mais adequados, né? Senão nós nos privamos muitas vezes da companhia dos bons espíritos, das atividades boas que farão falta para nós, né? Então, continuando aqui, né? Ela estava falando dos sonos dela, né? Do sonho, né? Esse homem exerce um poder tão grande sobre mim que me obriga a atos que depois me deixam envergonhada. Tá vendo? Né? Acordo em péssimo estado, arrasada. O pior é que sinto como se tivesse alguém me seguindo o tempo todo. Como se essa criatura que me horroriza e ao mesmo tempo me atrai, ganhasse vida e saísse dos meus sonhos, transportando-se para a vida real, e viesse a fazer parte do meu dia a dia. Será que estou ficando maluca? Marieta apertou a mão da amiga com carinho. Não, Dora, você não está ficando maluca. Responda-me uma coisa. Você acredita na imortalidade da alma? Como assim? Indagou a outra assustada. Acredita em vida após a morte? Dora se benzeu, arrepiando-se toda. Deus me livre e guarde. Não gosto de pensar, muito menos de falar em morte. Acredita ou não? Insistiu a outra. Bem, não sei, sou católico, você sabe. Não sou praticante, mas acho que todos devemos ter uma religião. Aquelas conversas, né? Muito bem. E o que a sua religião diz? Ah, que quando o corpo morre, a alma vai para o céu, para o inferno ou para o purgatório, dependendo da vida que levou. Exatamente. Mas e se eu lhe dissesse que aqueles que já deixaram esta vida continuam convivendo conosco, participando das nossas existências e nos influenciando? Ah, não sei não. Você está falando de fantasmas? Isso mesmo, fantasmas, como você diz, são espíritos de pessoas que já habitaram a Terra e que agora se encontram numa outra realidade. Nunca ouviu falar sobre isso? Já. As pessoas no serviço comentam às vezes esses assuntos, mas confesso que procuro me afastar porque tenho receio. Não gosto de conversas sobre coisas do outro mundo. Ai, ai. Mas é bem assim mesmo, né? Essas conversas. Mas voltando aqui à questão da Dora, né? Tadinha, né? A questão lá do... É muito sério isso, né, pessoal? Né? A situação como um todo aqui, né? A gente está levando num bom humor porque a gente sabe das apreensões que as pessoas têm com relação ao espiritismo, né? Até um certo preconceito. A gente sabe do pé atrás que as pessoas têm. E só por isso que a gente está achando graça aqui, né, dessa questão. Mas é muito sério aquilo que ela estava falando ali dos sonhos, né? E desse espírito que a fascina e ao mesmo tempo
lhe incute temor e que lhe obriga a fazer coisas à noite. E provavelmente aí nós estamos falando da prática sexual, tá? Aqui no caso eu não falo, mas provavelmente é, né? Do jeito que eles falaram quando ela saiu do corpo, ela foi atrás dele e eles foram para um lugar lá, né? De péssima condição e tal. E agora está falando que ele obriga a fazer coisas que depois ela fica envergonhada, né? E até os espíritos, quando acompanharam, os espíritos amigos acompanharam e depois voltaram assustados, porque, nossa, mas ela é uma mulher casada, ela tá com o cara lá, tá com o espírito lá, e a gente falou com ela, mas ela não deu bola porque a gente estava falando, né? Então, certamente aí é do ponto de vista sexual, né? Então, é uma ligação que ela tem com esse espírito, a gente já conversou sobre isso, né? É uma ligação que ela tem com esse espírito. Pessoal, a questão sexual é muito mais ampla do que a gente imagina, né? Eu tenho conversado com muitos espíritos, né, ligados a essa questão sexual, a pedofilia, ligados a, né, tudo que vocês imaginarem em termos sexuais, né? E o que a gente vê é que a sexualidade continua no plano espiritual muito maior do que no plano físico. Até porque eles falam que eles sentem até com muito mais intensidade do que na matéria. O contato de espírito com espírito. Alexandre, mas espírito com espírito. Pessoal. Espírito tem corpo também. Espírito tem forma também, masculina, feminina. Por que não teria o ato sexual entre espíritos? Tá? Então tem sim o contato, né, entre espíritos e entre espíritos encarnados. Tá? Então a gente está vendo aqui o contato de um espírito, que é o espírito que está ali próximo a ela constantemente, e a Dora que está encarnada. Né? Por mais constrangedor que seja isso, por mais chocante que seja isso, é uma realidade. Uma realidade que a gente não pode fugir. Por isso que nos prepararmos bem. Né? Alexandre, mas como é que a gente faz então para se proteger, né? Para a gente evitar essa situação? Ora, nós temos que ter uma vida reta. Temos que procurar viver bem. Temos que procurar agir bem, sentir de uma forma mais elevada, cultivar a espiritualidade, cultivar a caridade, amor. Nós temos que cultivar o bem dentro de nós. Porque só o bem que faz nos ligar aos espíritos bons. Você quer estar com os espíritos bons? Torne-se bom por sua vez. Por quê? Porque a noite vai ser uma continuidade do dia, do que você cultiva. E o dia vai ser uma continuidade da noite, do que você cultiva à noite. Nós temos que cortar as coisas negativas e começar a rodar essa roda aí no sentido positivo. Né? No sentido que a noite seja a continuidade das coisas boas que você cultiva no dia e o dia seja a continuidade das coisas boas que você cultiva à noite. E não o contrário, né? No sentido negativo. Tá? Então é muito importante a gente se atentar a isso, né, pessoal? Então aqui a Dora, tadinha, ela está nessa situação, mas os espíritos vão tentar ajudá-la. Certamente eles têm um programa de auxílio para ela aí, que vai depender do modo como ela vai reagir também, né? Então, e ela percebe que esse espírito é como se saísse dos sonhos dela e passasse a fazer parte do dia a dia. Por quê? Bem disse a Marieta, né? Porque é um espírito que está aí convivendo com ela. Não é alguém, um personagem fictício de um sonho, né? De uma fantasia. Não é. É alguém real com o qual ela encontra. É uma pessoa com a qual ela encontra à noite. E que também faz parte do dia dela, né? Quando ela está acordada. Por isso que tudo isso é muito importante da gente, a gente cultivar a espiritualidade, né? Vamos ver, nós estamos já terminando, né? Então a Maria tá aqui conversando com ela, né?
Então ela tem receio desses assuntos, tal, já deu para perceber, né? É, fez uma pausa, parecendo pensar por alguns momentos, depois confidenciou. Sabe que minha falecida mãe, que Deus a tenha, contava histórias de seres de outro mundo? Lembro-me de que ela falava que via sempre o pai dela, meu avô Germano, que tinha morrido. Ouvir seu nome evocado pela neta querida deixou nosso amigo emocionado, porque ele estava ali, né? O seu Germano aí, né? Ele foi lembrado ali e ficou emocionado, né? Vendo que o fitávamos sorridentes, ele comentou: além de agradável, a lembrança de nós pelos familiares encarnados facilita a sintonia vibratória. O próprio Germano comentou, né? Além de ser agradável a gente ouvir o nosso nome assim, a lembrança de alguém facilita a sintonia vibratória, né? A gente lembrar de alguém querido, né, que está bem no plano espiritual, que você sabe, né, uma pessoa boa, falar sobre isso facilita até que a gente venha se sintonizar e até encontrar essa pessoa em sonho, por exemplo, né? Voltamos a prestar atenção no diálogo das senhoras. Marieta afirmava para a amiga: viu? Então não há motivo para ter medo. São seres humanos como nós. Só não possuem mais o corpo de carne. Quando a gente morre, isto é, quando o corpo morre, o espírito continua vivendo e tendo os mesmos sentimentos, gostando ou não das mesmas coisas e das mesmas pessoas. Você não acredita em anjo da guarda? Claro, ela disse, né? Que acredita, né? Pois o chamado anjo de guarda é um espírito elevado que Deus designou para nos proteger durante a vida corpórea. Ele nos assiste, nos orienta, nos consola, nos protege nas dificuldades da existência. Só não tem asas, como mostram as figuras. Né? Então, né? Como as pessoas miticamente, né? Imaginaram os anjos com as asas e tal, né? Os nossos espíritos protetores não têm asa não, mas são bem bonzinhos. Nos ajudam bastante, né? Eu corrigindo, eles são bons, né? Não são muito bonzinhos, são bons, né? São justos. Mas é interessante, né? Nós vamos dar uma paradinha aqui, pessoal, porque nós já estamos na hora, né? Na semana que vem a gente continua. A conversa tá interessante aqui, né? Mas nosso tempo já está se esgotando, né? Mas é assim, essas conversas, elas são importantes, né? Porque é assim que as pessoas vão se aproximando do espiritismo, né? Depois pega um livro para ler, aí vai amadurecendo a ideia, com o tempo vem assistir uma palestra, e assim, devagarzinho vai se estruturando o conhecimento, né? Vai se estruturando a fé das pessoas, o entendimento, né? Então, acho que eu já respondi, né, Nádia? Acho que eu já falei tanto aí da que fazer para dormir bem, né? Acho que vai ser redundante eu repisar tudo de novo que eu falei aí, né? A gente falei várias vezes, inclusive, né? Mas tá bom, pessoal. Nós vamos finalizando, né? Isso tudo vai ficar gravado e aí todos poderão reouvir aí quantas vezes quiserem, né? E relembrar dos conceitos aí que foram ditos, né? Nós vamos então fazer a nossa prece. Vamos elevar o pensamento, agradecendo a Jesus pela oportunidade de estarmos juntos novamente, de podermos compartilhar dessas vibrações, lançando mão da oração, da leitura, do pensamento elevado, do cultivo de tudo que é superior e que nos ajuda não apenas a dormirmos melhor, mas também nos ajuda a sermos melhores como pessoas, estimulando o nosso lado luz e fazendo com que a nossa vibração aumente, como disse Jesus, acendendo a nossa luz, fazendo brilhar a nossa luz,
que possamos permanecer em paz e logo mais nas horas do sono, irmos na companhia dos amigos espirituais para também cuidarmos de nós, cuidarmos da nossa evolução, do nosso aprendizado, do nosso trabalho espiritual, Senhor. Obrigado por tudo e que a tua luz esteja sempre conosco. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Fiquem com Deus. Obrigado por tudo, tá? Presença dos companheiros no Facebook e todos que estão acompanhando também os estudos, né? Às vezes em outros momentos, o estudo gravado aí, tá? Fiquem com Deus. Um beijão para todos, pessoal. Até mais.